não fizemos nenhuma mudança nesse momento, porém tivemos a inclusão de diversos outros benefícios que estarão inclusos aos planos e também serão vendidos separadamente. Então, em qualquer momento que alguém tiver alguma dúvida, qualquer situação, pode levantar a mão, interromper e fazer a pergunta, tá? O porquê que a gente oferece os SVAs, né? Acho que todo mundo já está mais ou menos ciente, mas de uma forma geral a gente busca aumentar a satisfação dos clientes, trazer a diferenciação das empresas aí para com os concorrentes, um aumento das indicações e também das novas contratações. Então tem clientes que eles vão sim contratar por conta de algum benefício, algum desconto, algum pacote que a gente oferece ali, juntamente com os outros valores percebidos, né, que é o suporte técnico, o atendimento, a qualidade da internet de um modo geral, mas não somente a internet em si que vai gerar com que os clientes eles façam indicações, eles contratem mais pontos, enfim, eles aumentem o plano, né? E, consequentemente, vai causar aí um benefício muito positivo, que é o aumento do ticket médio para a empresa, e que é um dos pontos que a gente mais trabalha aí para melhoria no dia a dia, que é essa melhoria do ticket médio. E além disso, para os clientes vai oferecer aí soluções práticas e inovadoras. Tem mais alguém entrando aqui? Faça perguntas, então sempre ofereça os SVAs fazendo perguntas com que o cliente ele tem interesse. Então, se ele já usa serviço de streaming, se ele tem interesse na área de fazer cursos, de estudar, se tem crianças em casa, consultas. Então, tudo isso são perguntas que a gente pode fazer para facilitar essa indicação melhor aí dos SVAs, são serviços de valor agregado, que agrega mais valor aos nossos planos, né, com o que a gente já vende. Com as mudanças, né, deixa eu permitir mais duas pessoas aqui. Com as mudanças, nós tínhamos o aplicativo do Paramount Plus. O Paramount Plus é um serviço de streaming que a gente tinha juntamente com a Watch, porém o cliente ele fazia o login no Paramount Plus e em seguida na Watch, em seguida ele ia para o Paramount Plus. Então o cliente ele desde o início ele tinha acesso aos dois aplicativos. E aí com essa mudança, né, do Paramount Plus não fornecer mais esse tipo de serviço para o cliente final, final por meio de empresa, a gente perdeu, juntamente com outras empresas, todas as empresas que trabalhavam dessa forma, perderam acesso ao Paramount Plus. Então, as pessoas, de um modo geral, do mercado, quem quiser ter acesso ao Paramount Plus, tem a necessidade de fazer essa contratação diretamente com a Paramount. Então, a Paramount encerrou esse contrato, essa parceria entre empresas com todos os outros provedores. Então, tanto os provedores regionais, tanto provedores grandes também que tinham esse benefício do Paramount Plus, igual a Vivo, a TIM. Então, todas essas grandes empresas também tiveram que se adequar com essa mudança. E aqui na WZ e nas empresas do grupo, a gente negociou com o Watch e trouxe esse pacote, né, que é o mesmo conteúdo que tem no Paramount Plus, ele vai continuar tendo dentro da operadora da Watch, porém incluso os canais Telecine. Então está aqui como conteúdos ao vivo e VOD. VOD significa conteúdos Video on Demand, que é tipo vídeo sob demanda. Igual funciona Netflix, Amazon Prime, todos esses serviços, né, o próprio Paramount Plus, são serviços on demand, que estão lá os vídeos, lá os filmes, as séries, todos os conteúdos eles ficam disponíveis e aí você pode estar usufruindo deles a qualquer momento. E além disso, o Telecine em si, ele tem 6 canais, né, que é o Telecine Pipoca, Touch, Fan, Action, Cult e Premium. Então o cliente ele vai ter acesso tanto ao conteúdo ao vivo dos canais Telecine e os conteúdos VOD. Então, de uma maneira geral, o cliente que ele tinha o acesso antes ao Paramount Plus, ele vai ter acesso, ele já está tendo acesso aos conteúdos Paramount e também os conteúdos Telecine. E além disso, teve alguns outros adicionais que teve também gratuitamente para o cliente. Então, que são esses canais abertos, né? Globo, Rede TV, Record, Band, Rede Vida. Esses canais. Tem os conteúdos também da ED, esse ícone azul que está aqui embaixo,
é um conteúdo infantil, então são vários conteúdos educativos infantil, tem bastante conteúdos, e os conteúdos telecine. Então, todos os clientes que ele tinha lá, a partir de 99, aí ele tem o Paramount incluso no plano dele. A mudança é que ele não vai acessar mais diretamente o próprio aplicativo do Paramount Plus e que ele vai acessar somente até o Watch. Só que dentro da Watch ele vai ter, além dos conteúdos Paramount, que está especificado aqui nesse ícone, ele vai ter todos esses outros conteúdos também dentro da mesma conta da Watch. Então são os canais Telecine, os conteúdos Telecine, os conteúdos Ed e esses canais abertos. Esses outros canais que eles estão em roxinho, que está escrito Watch Free, eles são canais gratuitos também. Tem o Fit Dance, tem Manual do Mundo, esse canal Entretenimento, será? Todos esses canais eles são chamados de canais freemium. Então esses canais eles são disponíveis gratuito, extra na conta da Watch do cliente. Porém, toda vez que você abrir eles, ele vai abrir um pequeno anúncio ali de 5, 10, 15 segundos e você vai poder usufruir. Então são conteúdos extras também que está disponível lá e o cliente vai estar incluso no plano dele da Watch, né? Então, ficou claro isso aí? Todo mundo entendeu? Todos os clientes que ele tinha um aplicativo do Paramount, então os clientes de 99, de 149,90, ele vai continuar tendo acesso aos mesmos benefícios, porém vai estar incluso o Telecine, todos os canais, os 6 canais Telecine, mais os conteúdos da Telecine que já fica dentro da plataforma, os conteúdos Paramount e os conteúdos infantis aqui Ed, né? Então, entra esse mix de conteúdo aí para o cliente. Algum cliente, até já questionaram, já com o time de vendas ali com o Tamires, questionaram que algum conteúdo do Paramount não estava disponível dentro da Watch. Então, um conteúdo específico. Eu percebi que tem menos conteúdos, ou algum conteúdo específico não está disponível. Eu cheguei a consultar eles me passaram que os conteúdos que têm baixa procura, então aqueles conteúdos que não têm muita visibilidade, que o pessoal não assiste, aí esses conteúdos eles estão retirando para incluir conteúdos novos. Então, isso pode acontecer. Algum cliente pode questionar, mas a gente pode garantir que todos os conteúdos, aí, os lançamentos, as séries famosas, né, Yellowstone, todas as outras que tem, Dexter, né, que tem na Paramount, então vão estar incluso aí normalmente na Watch. Vão estar incluso, vai ser atualizado, como sempre foi feito. Certo? Alguma dúvida quanto a essa parte? A Watch, de uma forma geral, a Watch é um hub de entretenimento, é uma plataforma de streaming, então nela ela agrega vários conteúdos, né? Então, principalmente são os conteúdos da Paramount e Telecine, para os clientes aí que tem o pacote incluso no plano. Então, para acessar, como que é feito? Dentro do sistema do MK, o atendente, né, a pessoa que vai ativar esse acesso, ele vai fazer o preenchimento lá do contrato, e vai colocar o e-mail do cliente. Assim que ele coloca essas informações no e-mail, o cliente recebe um link de acesso para ativar o acesso dele da conta da Watch. Então, assim que ele criar a conta ali, que ele acessar, ele já vai ter acesso aos benefícios da Paramount e os canais Telecine, como a gente já falou aqui no último slide. Os acessos, né, os limites de acesso da Watch aí são 8 usuários e o aplicativo e o site, né, permite 4 acessos simultâneos em cada conta. Então, tanto pelo aplicativo ou pelo site, são aí 4 acessos simultâneos. O Watch, então tudo que vai ter dentro da Watch, o cliente contratando extra, todos esses conteúdos eles estarão disponíveis dentro da Watch. Então, que são os conteúdos Paramount, né, que aqui está sinalizado como Paramount Pictures, os conteúdos Telecine, que são os canais, os filmes que vão estar disponíveis lá, os conteúdos canais Sport TV, os canais ESPN, os conteúdos de filmes e séries da produtora Universal também estarão disponíveis dentro da Paramount, da Watch. Os conteúdos da Globo News, Ed, que é um canal infantil, o GETV, que é um dos lançamentos da Globo aí, que é um canal que ele tá aí para brigar com o Cazé TV. Então é o mesmo estilo de transmissão, de comentário, de jogos, né? Então vai ter bastante conteúdos de esporte também vinculado ao GETV. O CNN, que é um canal de esporte notícias, né, no caso. É mais focado em notícias, mas passa também
alguns conteúdos da parte de esporte, e o canal Megapix, que é um canal de filmes também. E o principal deles, né, que o pessoal é o que mais procura, que é o canal do Premiere. Então, o Premiere é dividido lá, acho que em 5 canais, né, do Premiere, e o ESPN também são 5 ou 6 canais. Todos esses conteúdos, caso o cliente ele contrate algum plano adicional, ele vai ser disponibilizado dentro do app da Watch. Só o único conteúdo que vocês vão ver a gente falando aqui hoje, que é o HBO Max, que ele não estará disponível dentro da Watch. Dentro da Watch, você vai ter lá falando, né? Contrate um pacote com HBO Max. Porém, o acesso é dentro da plataforma do HBO Max. A gente vai falar isso mais para frente. Aqui tem um resumo sobre cada um desses benefícios, né? Então, eu já passei de uma maneira geral ali, mas está aqui especificando. Então, o Paramount, questão de filmes e séries, né? Tem várias franquias aí como Missão Impossível, Terror, Poderoso Chefão e algumas outros conteúdos, né? Como as séries, por exemplo, Yellowstone, Tulsa King, Dexter. O Telecine são os canais de 6 canais de filmes que eles passam filme 24 horas. Além disso, os conteúdos que estarão disponíveis também dentro da plataforma da Watch. A Universal é um canal de TV por assinatura que ele também exibe diversos conteúdos de séries, comédias, dramas e filmes também. O ED, como eu falei, são conteúdos de entretenimento educativo e seguro para crianças, tanto pré-escolares, então vai desde conteúdos mais básicos para crianças pequenas até crianças maiores, então são sempre focados na parte de ciências, de arte, desenvolvimento, habilidades físicas, então são conteúdos, desenhos educativos, então é algo que a gente pode trabalhar muito quando a gente estiver passando para o cliente aqui, a questão de uso de conteúdos infantis. Então, é algo que o pessoal pode se interessar muito aí nos pacotes. E um outro ponto, um outro canal também bem interessante é o canal do Megapix, que ele traz grandes produções, né? E principalmente esses gêneros aí de ação, comédia, romance. Então, são vários tipos de conteúdo que vai ter também no Megapix. Os canais ao vivo do Telecine, então tem o Telecine Action, que ele vai trazer filmes de ação, suspense e terror, Telecine Fan, que é parte de comédia e animação, Telecine Premium, que é os canais de super estreia, então as maiores bilheterias do cinema, que chega no canal geralmente no sábado às 22 horas, então que é essa parte das melhores bilheterias do cinema, mas é focado nessas super estreias, os filmes de sucesso, geralmente vão passar no Telecine Premium. O Telecine Cult, então são grandes produções do mundo inteiro, grandes clássicos. O Telecine Pipoca tem os maiores, mais recentes lançamentos dublados. E o Telecine Touch é mais focado em romances, biografias, dramas e esse outro tipo de filme. Aqui embaixo tem um print da plataforma da Watch, que a gente já deixou aqui para vocês identificarem. Então, quando você acessa pelo computador, vocês vão ver que tem uma especificação em cima de Telecine. Pelo aplicativo do celular, essa marca ela não dá para ver, porque geralmente as capas ela tem um certo zoom. Então, às vezes, algum cliente pode falar assim, eu procurei aqui e não vi nenhum filme da Telecine no celular. Então, pode ser por conta desse tamanho da capa que tem no aplicativo. Eu já percebi que é como se fosse uma falha, né? Vamos dizer assim. Na exibição da capa em si, ela não aparece completa como está pelo site. Mas depois, quando eu vou abrir aqui a plataforma, vocês vão conseguir verificar e vão visualizar aí claramente os conteúdos que são aí da Telecine e os demais conteúdos que são da Watch e de outras plataformas também. Aqui são os outros canais, né, que eu não falei ainda, que são Sport TV, que é transmissões ao vivo aí de diversas modalidades, inclusive futebol nacional, internacional, e também tem outros programas de análise, notícias, debates. Então é focado exatamente em esporte. O Sport TV é um canal esportivo também de alcance internacional, que tem várias competições, né? Diferentes modalidades, como futebol internacional, esporte americano e outros programas de análise. O GETV é um canal novo, como eu falei, da Globo, focado também na parte de cobertura de esportes, como é feito hoje no Cazé TV. Então foi uma ideia que eles fizeram já para tentar brigar de frente aí na mesma linha de conteúdo da Cazé. E o Premiere, que é um serviço especializado aí na transmissão de jogos do futebol brasileiro ao vivo. Então tem um foco total em campeonatos nacionais e amplas coberturas aí de partidas.
Globo News e CNN, que é focado na parte de notícias, né, que a gente já falou. E aqui é o outro conteúdo que não está disponível dentro da parte da Watch, mas o cliente vai conseguir fazer a contratação em um dos nossos novos pacotes, que é o HBO Max. Então, o HBO Max ele tem diversos conteúdos, inclusive que é amplo destaque, né, os conteúdos aí da Champions League e do Paulistão, que eles têm a cobertura aí total, então eles exibem todos os jogos, todos os conteúdos disponíveis nesses campeonatos você consegue assistir pelo HBO Max e tem diversos conteúdos, né, que chamam a atenção aí. Então, por exemplo, tem aqui embaixo um destaque, que é os conteúdos para família, né, criança e família, Peppa Pig, Largados e Pelados, novelas, aqui é Godzilla e King Kong, Game of Thrones, The Last of Us, The Big Bang Theory, Romário, e também a parte de futebol, que é aí de Champions League. E tem alguns outros conteúdos, né? Igual, por exemplo, todas as franquias aí de Harry Potter, todos os conteúdos de Harry Potter, Friends, Barbie, Batman, né? Então, são bastante conteúdos. Então, o HBO Max é um dos serviços de streaming que estão mais em alta hoje em dia. E a gente tem ele agregado em um dos pacotes que a gente vai conseguir vender aí diretamente no provedor, incluso dentro de um pacote, junto com outros benefícios que a gente vai falar logo agora mais para frente. Quando o cliente ele tiver o acesso liberado lá pelo MK do HBO Max, que foi criado o contrato, na tela dele da Watch, ele vai aparecer esse banner. Sucesso, o pacote Max foi adicionado na sua assinatura. E aí, quando ele clicar, ele vai ter todo um tutorial como é que ele vai fazer essa ativação. Mas é basicamente como era feito anteriormente com o sistema da Param. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas em resumo, o cliente ele vai entrar em contato solicitando o acesso dele, né? Então a gente vai fazer aquele cadastro lá do e-mail e aí ele vai receber o e-mail de confirmação para ativar a conta da Watch. Então, quando o cliente ele for ativar o HBO Max, ele vai ter acesso à conta da Watch. Então, no site do HBO Max, ele vai clicar nessa opção que ele não tem uma conta ainda, que ele vai acessar, né? E vai vir para essa parte de conectar o provedor. Então, ele vai procurar aqui o nome da Watch Brasil, ele vai buscar lá, tem aqui embaixo a especificação, e ele vai informar o e-mail e a senha dele da Watch. Assim que ele fizer, ele já vai conseguir ou criar uma conta da HBO, ou então logar na própria conta que ele já tenha, ele vai conseguir fazer isso automaticamente. Tem um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês que mostra na prática como é que faz. Aí ele mostra o passo a passo. No próprio site ele já mostra esse passo a passo. E aí você vai na opção do HBO Max, ou pode abrir o site também, o aplicativo, é a mesma coisa. Aí é só descer um pouquinho a tela, vai ter a opção da Watch Brasil. Aí vai preencher com o e-mail e a senha da Watch. Foi criado na primeira etapa. Assim que ele fizer, ele já vai vir para essa tela. Se o cliente ele já tiver uma conta da Max, ele tiver alguma assinatura, ele pode cancelar a assinatura dele e colocar o e-mail dele aqui que já vai conectar. Se não, ele vai digitar o e-mail e a própria Max vai dizer que ele não tem uma conta lá ainda. Então ele vai, por meio desse processo aqui, ele está criando já a conta de acesso. Então, colocando e-mail e senha aí. Você vê que é um processo simples, rápido, aqui já está criado. E aí o plano é o standard, né, que a gente tem disponível quando o cliente faz essa contratação. E aí ele já está logado na Max com tudo liberado. Então todos os conteúdos da Max aí. Certo, vamos para os pacotes. A gente vai trabalhar principalmente com 3 pacotes
que são os pacotes de venda, né, que a gente vai vender para os nossos clientes. Então, o primeiro pacote é o pacote Spotlight. Esse pacote Spotlight, ele tem principalmente, né, que a gente colocou em destaque aqui, os conteúdos da Paramount. Ele vai ter incluso os canais Sport TV, que são 3 canais, o canal Megapix e o ESPN. Se ele fosse fazer a contratação externa de cada um desses serviços, ele pagaria esse valor que está aqui na frente de cada um deles. Então, por exemplo, o Paramount mensal, ele sairia R$ 34,90 e se for no plano anual, ele sairia 12 vezes de 25. O Sport TV, R$ 39,90 e anual sairia 12 vezes de 22. O Megapix, R$ 39,90. Esses dois aqui, eles estão no mesmo plano, né? Então, no caso, se o cliente fosse contratar, seria somente uma dessas assinaturas. E o ESPN, o cliente ele só conseguiria utilizar se ele fizesse a contratação do Disney Plus, que é o plano mínimo que tem o ESPN é R$ 66,90. Se o cliente ele contratar o Globoplay, isso diretamente com eles lá, ele teria acesso a esses canais, né, que é o Sport TV e o Megapix, que estão juntos, né? Então esse aqui foi só uma observação que eu coloquei para vocês entenderem o que está incluso quando o cliente ele contrata o Globoplay. Mas beleza, ele vai contratar com a gente. A gente fizesse o cálculo dos 34 mais os R$ 39,90, considerando esses dois, né, que aqui eu vou contar só uma vez, mas o valor do ESPN daria um valor de R$ 141,70 mensais que ele pagaria. Se ele optasse por pagar todos esses 3 valores anualmente, e o Disney Plus não tem o valor anual, sairia um pouco mais barato, sairia o valor de R$ 115,63. Porém, aqui, com esse pacote exclusivo que a gente vai vender para os nossos clientes, né, ele vai ter acesso a esse valor de R$ 24,90. Então, o cliente com R$ 24,90 a mais na mensalidade dele, ele tem acesso ao Paramount, ao Sport TV, ESPN, GETV, Megapix e todos esses outros canais, né? Salvo, a única coisa que a gente está verificando ainda é a questão da TV Globo, de estar incluso nesse canal, nesses pacotes, em todos os pacotes, na verdade, porque a TV Globo tem uma necessidade de ser uma Globo regional. Então, a Globo, ela, por meio da geolocalização, né? Então, por exemplo, como a gente está acessando na Bahia, aí apareceria a Globo Bahia ou a TV Oeste. Porém, como eles estão fazendo esse ajuste lá da Globo, talvez a Globo pode não estar incluso. Se a Globo não estiver inclusa, a gente vai tirar aqui das comunicações. Mas, de toda forma, segue praticamente todos os canais aí. Seriam 63 canais, incluso nesse plano de R$ 24,90. Tem alguma dúvida a respeito desse primeiro plano? Certo, eu vou passar para o próximo. Qualquer coisa vocês podem levantar a mão e perguntar. Esse é a visão geral do plano, né? Então, aqui mostra todos os canais que eles estão inclusos nesse plano aí, o plano Lite. Então, são esses canais abertos, mais os canais de filme. Tem esse Studio, Megapix, esse USA, Universal, todos esses são canais de filme. Aí teria incluso o Band Esportes, mais os canais aí, os 6 canais do ESPN, os 3 canais do Sport TV, o GETV, Band News e todos esses outros canais que também estão inclusos, né, que faz parte da grade de canais ao vivo. E os conteúdos on demand, né, que é VOD. Então tem os filmes e conteúdos aí AMC, tem Globoplay novelas, que vai estar incluso também, Canal Brasil, todos esses outros canais, né, que inclusive esse Globe e Globinho são canais infantis também, que tem desenhos, filmes infantis, né, então tem vários conteúdos extras também para crianças. E dentro desse canal também, caso o cliente ele ainda não tenha incluso no plano dele, ele vai ter o Paramount. Então já vem incluso. O cliente ele vai contratar esse plano de R$ 24,90 e vai ter acesso também aos conteúdos Paramount e os conteúdos Edge também, que são conteúdos infantis, certo? Dentro do pacote, todos os pacotes vocês vão ver que tem essa aba de aluguel. Então o que é aluguel? Em algumas partes de dentro da plataforma vai ter alguma
alguns conteúdos extras que o cliente ele consegue alugar, por exemplo, lançamentos que acabaram de sair do cinema, que ainda não está disponível em nenhuma plataforma. O cliente, se ele tiver interesse, ele consegue ir na opção de aluguel e alugar por um valor lá, acho que é R$5,90 mais ou menos, que ele consegue alugar filmes que são recém-saídos do cinema, que não está disponível em nenhuma plataforma, mas está disponível em aluguel por meio dessas duas produtoras, né? Que é o Lionsgate e a Paramount também, só que não é a mesma Paramount, né? Que é a Paramount Pictures. Dentro do outro canal, do outro pacote que nós temos, é o Sport Premium. Então, o Sport Premium, ele é um esporte, é canal de esporte, com foco em esporte, ainda mais completo. Então, ele vai ter aqui tudo que tem no Spotlight, né? Todos esses canais, mais alguns outros canais extras. Então, ele vai incluir aqui, além disso, o Telecine e os canais Premiere. Então, basicamente é tudo que tem no Spotlight, mais esses conteúdos do Telecine e do Premiere. Então, vai ter lá Paramount, que seria R$ 34,90 contratando por fora. O Sport TV, que ele também teria que contratar pela Globoplay, né, que seria R$ 39,90. Aí agruparia aqui, né, esses dois, Sport TV Megapix, que viria dentro da Globoplay. O ESPN, só contratando pela Disney, R$ 66,90. O Telecine, se você contratar ele, que é junto lá do site da Globo, né, mas você consegue contratar o Telecine individual, só ele custa R$ 29,90. E o Premiere, que você já sabe que a gente já vendia anteriormente, no plano mensal ele custa R$ 59,90 e no valor anual 12 vezes de R$ 29,90. Lembrando que esse valor anual aqui, geralmente eles flutuam bastante de acordo com a época do ano. Então, quando está em um momento que o campeonato não está muito aquecido, eles baixam esse valor, né, do anual, porque o cliente ele fechando esse valor aqui, ele vai fazer um compromisso do ano todo. E a depender do momento, quando o campeonato já está mais aquecido, eles aumentam esse valor aqui para R$ 39,90. Então tem diversos momentos aí que eles fazem essas mudanças. Então o pacote Sport Premium, ele é basicamente o mesmo que o Spotlight, porém ele tem alguns conteúdos extras, como os canais Premiere e Telecine. Então esse aqui é a comparação dos valores. Então ele vai sair por R$ 49,90. Então, que é basicamente o mesmo preço que a gente estava vendendo aí, somente a Premiere. Então, o cliente que ele mudar para esse plano, ele vai ter acesso aos 77 canais. E ao invés de ele pagar nessa soma aqui R$230, ele vai pagar só R$ 49,90. Caso ele fizesse a contratação de cada um desses serviços aqui de forma anual, ele pagaria R$ 165. Teria um desconto. Porém, é muito mais barato ele fazer o pacote do Sport Premium, que ele teria todos esses canais, todos esses benefícios, incluso aí numa única fatura extra, no valor de R$ 49,90. Alguma dúvida até o momento nesses dois planos aí, Sport Premium e Spotlight? E esses são os conteúdos na íntegra aí do pacote Sport Premium, então que é os conteúdos completos, né? Todos os benefícios que estão inclusos. Então aqui são os mesmos conteúdos ao vivo, os canais de filme, Estúdio, Megapix, USA, Universal, os canais de esportes, Band Sport, ESPN, Sport TV, GE todos os, acho que são 6, né? Deixa eu ver, 8 canais aí, Premiere, os canais de entretenimento que tem também aqui, Agro, todos esses outros, Terra Viva, Arte 1, tem também o Band News, Globo News, então são todos esses canais, mais os canais Telecine, né, que aqui são os conteúdos ao vivo e VOD, que foi o que a gente está falando de vídeo on demand, e todos esses outros canais que aqui também são filmes, novelas, os conteúdos infantis, tem aqui a parte de multishow também, que acho que tem clipes, coisas desse estilo, tem fit dance, né, que é a parte de dança. Está incluso também nesse Sport Premium os canais e os conteúdos Paramount e os conteúdos Ed, que são os conteúdos infantis, como falei anteriormente. E também a opção de conteúdos alugáveis, né, que são por meio do Lionsgate e do Paramount. Caso o cliente ele queira fazer algum tipo de aluguel, por exemplo, de algum desses conteúdos, o cliente em si ele vai pagar exclusivamente por aquele aluguel. Então, por exemplo,
Ele alugou um filme lá por 48 horas é, dentro da própria Watch. Então ele vai cadastrar o cartão dele, vai fazer a cobrança para a própria Watch, então a gente praticamente a gente não se responsabiliza com nenhuma parte desse intercâmbio, caso o cliente ele queira fazer alguma contratação extra, né, dentro lá do aplicativo da Watch. Então a gente não precisa de faturar isso, não precisa gerar boleto, então o cliente mesmo, se ele quiser alugar algo, ele já passa o cartão dele, já paga, já aluga, e aí depois de acho que 48 horas parece que fica disponível o filme, já sai de lá do catálogo dele. Alguma dúvida até o momento? Na parte de pacotes, a gente tem o terceiro pacote, o terceiro e último pacote, que é o pacote cinema, pacote de filmes. Então esse pacote, ele é o único plano que ele vai ter o HBO Max, então que é o plano que está incluso aí, o HBO Max, o Paramount, os canais Telecine e o GETV, principalmente, né? A gente colocou aqui como destaque. Só um momento. Eu tenho um adendo aqui antes de falar do pacote cinema. Esse valor aqui do R$ 49,90, até está especificado aqui, Deilson lembrou aqui, o valor promocional, né, de R$ 49,90 ele é válido para os clientes a partir do plano de 99. Então o cliente está no plano 99 e ele quer fazer essa contratação do Sport Premium, ele fica R$ 49,90. Para os demais clientes de outros planos abaixo de 99, fica o valor do preço normal aí, R$ 59,90, que é esse plano aqui do Sport Premium. Voltando para o pacote cinema, dentro do pacote cinema vai ter incluso os conteúdos Paramount, que ficaria o valor nominal aí de R$ 34,90 por mês, o Telecine, que seria R$ 29,90 por mês, mais o HBO Max, que o plano mais barato mensal aí, que é sem anúncios, é esse aqui, o de R$ 44,90. Então, que é o mesmo plano standard que a gente está disponibilizando. Então, ele pode olhar lá que vai ter um plano, no site da HBO está falando que tem um plano a partir de R$19,90. Então, é um plano que é o plano mais básico, com anúncios, e para ficar esse valor aí de acho que R$19,90, ele tem que parcelar em 12 vezes. Então, tem que fazer o compromisso do ano. Se ele fizer o mesmo plano, que é o plano standard, que é o único, que é o primeiro plano que não tem anúncios, que é esse plano que a gente está comercializando nesse pacote, ele fica um valor de R$ 44,90 no mês. E se o cliente fechasse esse plano anualmente, ficaria um valor de R$ 34,90. Então, acaba que só esse plano aqui já vai compensar o valor do pacote cinema. Que se você fizer a soma, ele daria aí R$ 109,90, R$ 109,70, né, somando esses três benefícios. No plano anual, se você fizesse a soma, daria R$ 80,00 por mês, né? Se você contratasse os três benefícios anuais. E aqui a gente vai ter o valor de R$ 34,90 que o cliente ele vai poder contratar esses seis pacotes, esses 26 canais, né, nesse pacote, por apenas R$ 34,90. Então, o próprio valor do HBO Max no anual parcelado, ele vai pagar R$ 34,90 e vai ter acesso aos conteúdos da HBO, do Paramount Plus, do Telecine e do GETV. Então, ao todo aí são 26 canais pelos R$ 34,90. Quando eu estou falando aqui dessa informação do Telecine, do HBO, tipo, às vezes não dá nem para ter exatamente a noção de quantos conteúdos tem dentro da plataforma. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, com acesso a ela, já para fazer aqui no treinamento, para vocês visualizarem como que é esses conteúdos, tá? Estão conseguindo visualizar aí? Tá aparecendo aí, Dê? Então, essa aqui é a tela da Watch, né? Dentro do aplicativo é o que o cliente vai ver. Então, se você tem o pacote Max ativo, ele já vai aparecer essa mensagem falando que está adicionado na assinatura. Então, se você clica aqui, vai para o tutorial, igual eu expliquei para vocês lá no vídeo. Então, aqui ele mostra o passo a passo, como o cliente vai acessar, tanto pelo computador quanto pelo aplicativo no celular. Ele mostra também o passo a passo. Na Smart TV também, mesma coisa, mostra bem detalhado.
Então é bem simples de acessar. E na tela inicial, tá aqui, no home, tem os destaques, né, que eles já colocam aqui como os filmes que estão em destaque da semana, né, do dia da semana. E aqui logo abaixo esses círculos, eles mostram os canais e os conteúdos ao vivo. Então tem aqui todos os canais que a gente estava falando, né, Band News, Band Esportes, CNN, Canção Nova, Cultura. Aí já começa aqui os 6 ESPN, né? Então você clica aqui, ele já reproduz o canal. Deixa eu aguardar um segundo. Então aqui os canais da ESPN. Deixa eu mostrar aqui os outros. Tem aqui na sequência os canais, né? Filme e Artes, Fit Dance, Futura, GETV 2. GETV tem dois canais. GNT, Globo News, Globo Novelas. Então são tudo canais ao vivo, que isso aqui fica passando conteúdos 24 horas. Né? Globo e Globinho são canais também infantis, né? Como a gente falou. Megapix, canais de filme. Aqui tem os canais Premiere, então são os 8 canais Premiere aqui já na sequência. Nesse momento, como não está tendo nenhuma transmissão, possivelmente deve estar funcionando só o primeiro, que é conteúdos reprisados, né? Você clica lá, passando o jogo do Flamengo e Fluminense. Aí quando a gente volta aqui, deixa eu os próximos. E aqui os demais canais, né? Record TV, Rede TV, SBT, o Sport TV, então os 3 canais aqui já disponíveis. Os canais aqui do estúdio, se você tiver o nome, Estúdio Universal, os 6 canais Telecine, então também são filmes aí 24 horas. Se a gente vem aqui, por exemplo, Telecine Premium, abrir ele novamente. Os canais eles vão carregando, eles vão descendo. Telecine Premium. A opção de legenda. Então aqui esses canais Telecine Premium. O Premiere eu cheguei a abrir, deixa eu ver aqui um outro que não abri, o Sport TV. É que são muito canais, muitos canais, acaba misturando. Sport TV aqui. Inclusive nessa parte de TV ao vivo dá pra ver aqui o que tá passando, o que vai passar. Né? Então tem todos os conteúdos aí. Beleza, de uma forma geral, a parte dos canais ao vivo vão estar sempre em destaque aqui na parte de cima. Né? O ESPN também fica em destaque aqui, tanto o ESPN quanto o HBO Max. Se você clica no HBO Max, ele vai te redirecionar para o site da HBO. Então aqui, como eu já estou logado na conta, ele já vai, nesse caso aqui ele não abriu direto, mas como eu já estou logado, vou clicar aqui, ó. Voltar para a tela inicial. Então aqui já está dentro da plataforma do HBO Max. Dentro do HBO você vê que está em destaque já os conteúdos aqui da Champions, né? São os jogos que vai ter aí das próximas rodadas. Então, diferente do que tinha antes na Paramount, que só exibia alguns jogos, né? Na Champions eles cobrem todos os jogos, exclusivamente todos os jogos. Então você vê que vai ter aqui Juventus, né? Barcelona, então tudo está disponível aqui. Então, tem a parte inicial, de uma forma geral, tem todos os conteúdos, né, que está em destaque, os novos episódios, né, as séries, como eu citei para vocês aqui, Game of Thrones, Friends, The Left of Us, Sobrenatural e todos os outros conteúdos. Os conteúdos também Harry Potter, que é bem procurado. Conteúdos aqui de séries infantis, né, então tem bastante conteúdos também dentro da HBO. Então, quem já conhece esses conteúdos aí, tem muita gente que já assina, então teria acesso a esse pacote aí com um valor promocional
muito atrativo, né? Então é algo que a gente pode trabalhar muito. Dentro da Watch aqui, voltando, né, para a parte da Watch, tem os outros conteúdos, aqui os conteúdos infantis, você vê que tem bastante conteúdos, até bem mais que tinha antes na Paramount. Então, tanto filmes, séries, os mais assistidos, os canais aqui, os conteúdos Ed, então, que está praticamente incluso em todos os planos lá, né, que o cliente pode contratar adicional. Você vê que tem dezenas de conteúdos infantis aqui. Vou ficar mais o que dá pra gente botar aqui em destaque. Na parte de filmes, aqui na parte inicial ele não mostra todos, mas você vê em filmes, ele vai ter aqui a explicação e a demonstração de todos os filmes. Em alguns, vocês vão ver aqui do canto direito que vão estar a marca do Telecine. Então são os conteúdos extras que não estavam aqui, ó, que não estavam disponíveis com a Paramount, e agora com essa mudança estarão disponíveis também. Então tem vários tipos de conteúdos aí de grande sucesso, com filmes aqui de Stallone, Riquinho, O Sonho Impossível. Tem bastante conteúdos mesmo da Telecine. Esse filme que ainda estou aqui é um filme novo também. O Iluminado, Matrix, então tem bastante conteúdos. Então aí vocês vão poder verificar, né? Enfim, são bastante opções que tem aí dentro da Telecine e da Watch. Vou voltar aqui a transmissão, só um minuto. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Esse aqui é a visão geral do pacote exclusivo do pacote cinema. Então, tudo que está incluso, né, que é o Telecine, os canais ao vivo, como os demais, o HBO Max, o Paramount, Ed e CNN. Então, é um canal também que, como eu falei para vocês, só o próprio HBO Max já paga o valor do plano, e o cliente ainda vai ter acesso a todos os conteúdos Telecine, os conteúdos Paramount e GETV, certo? Os canais Premium, como eu falei para vocês, que são esses canais que tem os conteúdos aí, Manual do Mundo, Fit Dance, todos esses outros canais, eles são os canais gratuitos, que a hora que o cliente ele abre, ele vai aparecer um pequeno anúncio aí e vai em seguida estar mostrando o conteúdo desse material. O conteúdo alugado, como eu falei, ele vai ter uma área lá chamada de Minhas Locações. Então, se o cliente ele alugou, ó, tem um exemplo aqui do valor de um filme, por exemplo, Mulher Maravilha, valor de R$ 5,90, ele já consegue, dentro da própria plataforma, já fazer a contratação e o pagamento. Então, é algo que a gente não precisa se preocupar, mas é importante a gente saber para conseguir orientar o cliente, caso ele tenha alguma dúvida, ou, enfim, ele pergunte, o que é isso que está aparecendo aqui? Então, a gente vai saber dizer como é que funciona essa questão de conteúdo alugado, certo? Dentro da plataforma da Watch, como vocês já devem saber, tem também a parte de criação de perfis, e aí junto com a configuração dos perfis é possível criar perfis infantis, no qual vocês colocam a classificação de idade. Então, se esse perfil ele vai ter um acesso livre, se vai ter classificação somente até 10 anos, somente até 12 anos, somente até 14 anos, somente até 16 ou 18 anos. E aí você pode criar uma senha. E essa senha é importante que ele seja definido em todos os perfis adultos. Então você vai criar um perfil infantil e vai definir uma senha nos perfis adultos. Para que quando a criança estiver utilizando, ela não consiga fazer a mudança de um perfil para outro, né, sem senha, e nesse caso aí sem autorização, para assistir outros conteúdos. Então a gente consegue fazer esse controle parental aí dentro da própria Watch por meio desse controle de perfil, criação de perfil. E o total lá pode incluir até 8 perfis. Tem aqui a parte das objeções, eu vou deixar esse conteúdo escrito para a gente não se estender muito. Tá? E a gente vai para os demais serviços aí, o serviço de valor agregado que a gente já tem na empresa. Então, que é o WZNet TV, né, em outras empresas tem o seu próprio aplicativo, né, como o Macau Net TV e o Megabyte TV.
Mas antes de entrar nesses benefícios, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida aí a respeito dos novos SVAs, dos novos planos, pacotes. Eu vou deixar também um material para vocês imprimirem, para ter essa separação, essa divisão entre cada pacote, caso o cliente ele queira comparar exatamente. Né? Eu coloquei tipo, meio que uma versão resumida do plano, do preço e tal, todas as informações que eu mostrei no slide para vocês, eu vou deixar para download, e aí vocês vão conseguir imprimir e manter lá na recepção do provedor, porque fica mais fácil para explicar ao cliente, como são muitas informações, são 3 pacotes, são muitos canais, então é possível que tenha um pouco de dificuldade aí, principalmente no começo, de tirar todas essas dúvidas. Então, o que tem, o que não tem no pacote, o que tem incluso, o que não está, quanto é que custa por fora. Então, a gente tratar muito essa questão de valor, de preço, do quanto o cliente pagaria lá fora e quanto ele consegue aqui dentro da empresa, é algo que é muito importante e acaba sendo muito atrativo. Então, porque o cliente, ele sempre quando ele vai comprar alguma coisa, a gente mesmo, quando a gente vai fazer algum tipo de compra, a gente sempre vai consultar se compensa, qual que é o custo-benefício. Então, é uma informação que é bem interessante e relevante a gente ter aí em fácil acesso. Vou dar um tempo aí se tiver alguém que tiver alguma pergunta. Vamos lá. O aplicativo de TV, né, hoje conta com aproximadamente aí 160 e poucos canais. Então a gente sempre divulga aí uma quantidade menos, né, de canais, caso tenha algum tipo de mudança, de entrar e sair algum outro canal. Então, mas para o cliente, quando a gente está fazendo um atendimento, está fazendo a venda, está mostrando no aplicativo, a gente pode dizer lá para ele, ó, tem 160 canais, 150. Então é bem tranquilo, mas sempre reforçando que tem essa possibilidade de sempre entrar novos canais ou sair algum outro canal, porque isso aí depende da contratação, da disponibilidade do canal, de alguns ajustes regionais que podem acontecer e entrar ou sair algum outro conteúdo. Aqui tem uma explicaçãozinha, né, uma demonstração de como que é que funciona lá o aplicativo. Então tem até as classificações que a gente já fez aqui lá de tipos de canais, né, canais, rádios, né. E quando a gente fez esse print, ele estava com 165 canais disponíveis. Então, possivelmente deve estar em torno disso. Então, é algo que você pode passar para o cliente também, no qual ele vai conseguir assistir todos esses canais. E se o cliente ele já tiver num plano que está incluso o Paramount, ele vai ter alguns canais ao vivo já dentro da Watch e vai ter mais um aplicativo de canais. Então, ele tem essas duas opções aí para estar assistindo. A forma de acesso, aqui tá, a gente vai fazer essa correção, mas o aplicativo aí da Busanet TV, ele tem a possibilidade de você acessar 3 acessos simultâneos. Então você pode utilizar aí para 3 pessoas, né? E utilizar tanto no computador quanto no celular Android, iOS e também nas TV Box e TV Android, por meio do aplicativo STB. Então talvez vocês já podem ter visto lá e não saber a diferença. Então quando tem um aplicativo que ele está lá, Macaúbas Net TV STB, esse STB é um aplicativo modificado para TV e para TV Box. Então quando você vai utilizar por meio de touch, né, que é tablet, celular, enfim, iPad, né, qualquer tipo de dispositivo móvel que ele tem touch, geralmente você vai utilizar os aplicativos normais. E os aplicativos você vai utilizar com controle, então para TV, para TV Box, para possivelmente notebook, videogame, alguma coisa você conseguir instalar, assim, algum outro você vai utilizar com controle, aí sempre utilizar o aplicativo STB, que aí tem um melhor funcionamento. E lembrando que aqui esse limite de usuários aqui tá incorreto essa informação, viu? Aqui são 3 usuários simultâneos. A Leveduca, vocês vão notar que nas informações novas dos novos panfletos não estão sendo especificado a Leveduca. Então tem um exemplo aqui, ó. Vocês vão ver depois que os planos eles não vão estar mostrando a Leveduca. Então não é que a Leveduca saiu ou não será mais vendido. Ele simplesmente a gente não vai divulgar ele amplamente. Então como era feito anteriormente, mas ainda é possível ativar da mesma forma.
Então pode orientar por conta da questão do baixo interesse mesmo do público, de uma forma geral. Então o pessoal geralmente não tem essa vontade, esse incentivo de estar fazendo os cursos, de incentivando e tal. Então a gente, como está com outros benefícios, a gente optou por dar ênfase, né, no Telecine, em outras novidades, e tirar o Leveduca um pouco, né, de cena, mas ele vai ser um benefício que segue o mesmo padrão como era antes. Os clientes que perguntarem, que questionarem sobre esse benefício, ele vai estar disponível e funcionando da mesma forma. Então, pode ser até uma carta na manga também, para falar, ó, Fulano, eu vou disponibilizar também esse benefício aqui, claro, dentro do plano que já estava combinado, né, previamente. Então, já pode estar relembrando o cliente aí, caso seja necessário. Mas, enfim, só para vocês ficarem cientes. O custo da Leveduca, ele custa R$19,90 mensais por pessoa, ou caso o cliente ele quisesse fazer essa contratação anual, por pessoa ficaria um valor de R$ 238,80, né, por pessoa. E na Leveduca, quando o cliente ele tem esse acesso a esse benefício, se for um cliente CPF, ele tem 4 dependentes, e um cliente CNPJ até 19 dependentes. Então é uma jogada muito boa também para empresas, né? Eu sei que tem empresas que já fecharam melhores planos, melhorias, por conta desse plano da Leveduca. Maílson recentemente deu um exemplo aí de uma empresa aqui em Macaúbas, e isso é algo que pode ser decisivo aí na hora de fechar um plano. Então, é um benefício que é muito importante e que tem mesmo que seja pequena, né, mas tem uma parcela aí das empresas, pessoas que têm interesse nessa parte de estudo. Então, é algo que a gente pode trabalhar assim. O acesso, né, segue da mesma forma. Então, acessa a área do aluno, entrar como provedor em empresa, seleciona aí WZNet ou Macaúbas.net, né, e vai fazer o login lá com os dados fornecidos pela central de atendimento, então usuário e senha. E lembrando que os dependentes, quando você acessa, você cadastra um dependente, esse dependente ele vai fazer o login utilizando o CPF dele e a senha que foi gerada, né? Então, geralmente chega uma senha no e-mail, ou se ele já tiver mudado a senha, ele vai usar o CPF e a senha nova. E a disponibilidade de uso é através da web ou por meio dos aplicativos para Android e iOS. Tem alguns exemplos de alguns cursos. Inclusive, para quem quiser saber, eu queria saber quais são todos os cursos, caso o cliente ele tenha interesse de saber quais são os cursos que estão inclusos dentro da Leveduca. Então, a gente pode tá orientando ele a entrar no site, né, da Leveduca. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, está dentro do site da Leveduca. Inclusive, na parte de baixo aqui tem a parte dos planos. Deixa eu ver aqui. Tem que ir na opção planos. Então, tem os valores aqui dos planos, que seria aqui o Leveduca Família. Deixa eu ver isso aqui para a empresa. Eles tiraram essa informação. Aqui, planos individuais. Então, Leveduca Essencial e Especialista. O nosso plano é esse Leveduca Essencial. Ele sairia aí 12 de R$19,90. E se o cliente ele quiser visualizar todos os planos, ele vai vir aqui na parte de cursos, né? Visualizar todos os cursos e abrir a opção de planos essenciais. Então, nessa parte de planos essenciais, ele vai conseguir verificar todos os cursos aí que tem acesso a Leveduca. Quando o cliente tem acesso a Leveduca, então todos esses conteúdos aí. Certo? Voltando aqui. Aqui todas as vantagens, são mais de 200 cursos. Beleza. O telemedicina e saúde. Então é uma parte que também teve algumas mudanças. Então é bom que todo mundo fique bem atenado aqui a esses ajustes que tiveram na telemedicina. O limite de uso, né? Então, que é o telemedicina aí 24 horas, que é o acesso, está incluso no plano. O cliente ele consegue usar de forma ilimitada. Então, quantas vezes ele quiser no mês, 24 horas por dia, e ele consegue fazer consultas clínicas e pediátricas. Então, tem uma mudança, né, que a mudança principal é que o cliente que ele tem, o telemedicina incluso no plano, igual, por exemplo, no plano de R$ 59,90 tem o telemedicina incluso. Então, ele vai ter acesso ao quê? A um acesso do telemedicina. Se ele fala assim, mas eu queria disponibilizar para outra pessoa, então ele vai conseguir incluir mais um acesso e ter o total de 2 por um valor de acréscimo de R$2.
Se ele falar que ele quer incluir mais 2 acessos e ficar com um total de 3 acessos, então R$ 4. Aí ele quer colocar um acesso para cada um na residência dele e ter um total de 5 acessos. Vai ficar um valor aí extra, né, na mensalidade de R$ 8. Esse plano aqui é o do telemedicina, que ele funciona 24 horas. Então ele é válido para consultas clínicas e pediátricas. Então que é o telemedicina plantão, certo? Então, eu tenho aqui o do plano, eu quero incluir para mais 4 pessoas. E aí vou ter um total de 5 acessos. Ele vai pagar um valor de R$ 8 mensais a mais do que ele já paga, né, no plano dele aí de R$ 59,90, mais R$ 8, e ele vai pagar esse valor aí referente aos 5 acessos, certo? Esse acesso, que é tanto incluso no plano, quanto esses adicionais, eles não têm acesso à consulta agendada. É somente ao telemedicina 24 horas, que é o consulta clínica e pediátrica, certo? Os serviços adicionais é o plano individual. O plano individual ele era R$19,90, ele será vendido, né, a partir de agora no valor de R$29,90, e ele inclui também o telemedicina 24 horas. Então, o cliente que ele quer ter acesso àquelas especialidades, aquelas 21 especialidades com um especialista, o neuro, nutricionista, psicólogo, todos aqueles especialistas, o cliente ele vai pagar um plano individual do valor de R$29,90. Voltando aí, a gente continuando, né? A gente está falando do telemedicina. Então, quando a gente fala do cliente, ele conseguir colocar aí 5 acessos total adicional por R$ 8, é referente ao plano incluso aqui no benefício, né? Que é o mesmo. O cliente ele paga R$ 59,90. Ele tem acesso ao telemedicina. Então, se ele quiser fazer essa inclusão aí desses benefícios, né? Eu quero que minha esposa, que minha mãe tenha acesso ao telemedicina também. Que é para quê? Para fazer consulta, para falar com o pediatra, com o clínico geral. Então, ele consegue, pagando esse valor aí de R$ 8, incluir mais 4 acessos, né? E totalizar uma quantidade aí de 4 acessos, de 5 acessos, né? No total. Que ficaria aí os R$ 8. Caso o cliente ele queira ter acesso aos especialistas, né, ele pagaria o valor de R$ 29,90 e aí ele teria acesso ao teleconsulta, né, que a gente chama, que é o plano individual. Esse plano individual ele custa R$ 29,90, que anteriormente era vendido a R$ 19,90, mas ele foi atualizado para R$ 29,90. E esse plano individual ele tem um limite de 2 utilizações por mês, né, das consultas com especialista. Então você pode fazer uma consulta com psicólogo e com nutricionista, com neuro e com urologista. Então, uma consulta, 2 consultas por mês, né, sendo da mesma especialidade ou não, ou se for especialidades diferentes também. Pode ser, enfim, é o usuário aí que manda em qual especialidade ele vai fazer essa consulta. E o cliente que ele faz a contratação também do plano individual por R$ 29,90, ele tem acesso ao telemedicina ilimitado, que é o 24 horas. Aqui falando sobre as especialidades, vai citar lá mais na frente, tá? Quais são essas aqui. Mas o novo plano que já está disponível, algumas empresas já estão vendendo, é o plano familiar. Então, o plano familiar ele custa aí o valor de R$ 49,90. E eu consultei essa informação aqui, eu vou até mudar depois na apresentação, que todos os usuários do plano familiar, ele vai ter também o acesso ao telemedicina 24 horas. Então, que isso é essa informação que está incorreta. A gente vai fazer essa mudança. Né, que esse plano familiar, o cliente ele vai poder incluir o total de 2 adultos e 3 dependentes até 21 anos. Então, por exemplo, eu sou o pai, eu tenho até a esposa e 3 filhos pequenos. Então, a família toda ela consegue utilizar esse plano familiar, porque eu consigo, como titular do plano, vou conseguir incluir um dependente, que seria a esposa, e os 3 filhos até 21 anos.
Se por acaso os filhos, ele tem 25 anos, 28, 30 anos, não tem como incluir no plano familiar. Aí, nesse caso, para essa outra pessoa acima de 21 anos, para ele fazer essa contratação, seria por meio do plano individual. Certo? Alguma dúvida quanto a isso? Então, em resumo, né, de uma forma geral, o plano que é incluso dentro desse plano que está sendo vendido pelas empresas, né, que esse aqui é o panfleto novo, eu vou disponibilizar para vocês verificarem também, ele é referente a um acesso. No caso, queira incluir novos acessos, né, aqui incluindo mais 4 do Telemedicina 24 horas, ele ficaria esse valor extra de R$ 8 na mensalidade. E caso seja o plano individual para somente uma pessoa, ele custa R$ 29,90, que anteriormente era R$ 19,90, e está limitado, né, a 2 utilizações mensais, porque são conteúdos que você vai ter acesso ao especialista. São 21 especialidades, e mais o telemedicina que funciona 24 horas. No plano familiar, por R$ 49,90, são 2 pessoas adultas e 3 jovens até 25 anos, né? Crianças ou jovens até 25 anos, 21 anos, desculpa, 21 anos. Então são 2 adultos e 3 jovens de até 21 anos, no qual você consegue encaixar eles no plano familiar, certo? E as especialidades são, aqui a gente deixou como destaque, né? Cardiologista, psicólogo, nutricionista, neurologista, ginecologista, geriatria, mas são todas essas 21 especialidades que estão aqui embaixo, do qual o cliente, né, e também se os colaboradores quiserem adquirir esse tipo de plano também, eles vão poder fazer toda a utilização aí dessas especialidades. Aqui tem uma especificação mais detalhada do que seria cada uma dessas especialidades, para que serve, né, para caso alguém tenha algum tipo de dúvida. A gente vai disponibilizar também essa informação. A parte de livros e PDF, isso aqui fica dentro da Leveduca. Então, quem é o titular da Leveduca vai ter acesso à parte de livros em PDF, mas geralmente é um benefício que a gente não trabalha muito, e inclusive nesse panfleto também não está sendo citado, e aí vai estar incluso lá para o cliente, porém a gente não vai usar muito por conta daquele ponto que a gente foi passado anteriormente, que geralmente é um tipo de benefício como o Leveduca, que normalmente tem uma baixa demanda. Então, tem baixa ativação, tem poucos clientes que estão utilizando, então geralmente os clientes eles não enxergam muito valor, mas caso o cliente ele tenha esse interesse na parte de livros, de e-book, de leitura, de estudo, a gente pode estar abordando aí que os clientes, os titulares, né, dos cadastros aí da Leveduca vão ter acesso aos benefícios de livros e PDF. Lembrando, pessoal, que entrou agora aí, a gente vai deixar disponibilizado esse material gravado, tá? WZNet Cliente para as empresas que têm esse benefício também disponível, que é no caso das cidades de Luiz Eduardo, Barreiras e Macaúbas.net, né, um aplicativo que ele proporciona agilidade e comodidade para realizar tarefas. Então o cliente ele consegue lá, por meio da plataforma, pagar boletos, consultar os contratos, solicitar desbloqueio de confiança, verificar faturas, a conexão, ou também manter contato com a empresa. Então, dentro desse próprio aplicativo, ele já consegue resolver bastante coisa. Aqui é a forma de atendimento, né? Os mesmos dados de acesso aí dos outros benefícios, os mesmos dados da Leveduca, da TV. Então, os dados de acesso, ele vai colocar lá o login e senha e vai conseguir fazer o acesso no aplicativo do WZNet Cliente, né? WZNet ou Macaúbas.net Cliente. Deixa eu ver. O Premier, né, que é um resumo do que a gente já tem, que é o Campeonato Brasileiro, né, Série a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, campeonatos estaduais. Então, é parte dos conteúdos que estarão disponibilizados aí dentro da Premier, que o cliente vai ter acesso no próprio app da Watch. Aqui foi um resumo, né, bem geral de todos os SVAs, de todos os benefícios, como que serão
apresentados aí para o cliente, para vocês entenderem também como que a gente estruturou, né, e como será vendido. Eu vou pegar aqui a imagem do panfleto para vocês conseguirem visualizar. Só um segundo. Essa tela aqui é a tela do panfleto. Então, basicamente, todas as empresas, todas as cidades terão acesso ao panfleto mais ou menos nesse mesmo formato. Então, vai ser o mesmo padrão. A gente vai simplesmente mudar os dados, né, de planos, dos pacotes, que está incluso. Mas vocês vão conseguir verificar todas essas informações resumidas de acordo com o que foi passado aqui hoje. Então, na parte da frente do panfleto, a gente colocou em destaque aqui todos os conteúdos que estarão disponíveis, né, que a gente está comercializando. Então, que é o Champions League pela HBO Max, o serviço do Sport TV, da HBO, os conteúdos Paramount, os conteúdos Telecine, GETV, Premiere, ESPN e Megapix. Foi o que a gente colocou aqui como destaque. Né? No caso da MacaúBasNet, aqui, o plano de 100 megas vai estar incluso também o Telemedicina, né? Quer dizer, vou verificar qual é que é a versão que está atualizada aqui, porque nesse meu aqui tá. Enfim, mas aqui são os benefícios que estão inclusos no plano de 100 megas, R$ 59,90. No de 300 megas vai estar incluso o aplicativo de TV e telemedicina, e dentro da Watch, que está até sinalizado aqui como Watch, o Telecine e o Paramount, os conteúdos Paramount, no plano de 79. Então, é uma mudança também que a gente está aplicando em algumas empresas. Então, MacaúBasNet é uma delas, que a gente reduziu o acesso ao Paramount, né, que era só no plano de 99, então vai estar disponível no plano de 79,90, facilitando aí o upgrade e a melhoria desses serviços para os clientes, então possibilitando esse aumento de ticket médio. Né? No plano de 600 MB vai estar incluso também os mesmos benefícios, né? Os canais de TV, o e-saúde, telemedicina, e dentro da Watch vai estar incluso o Telecine e o Premiere, ou o Telecine e o Paramount. E no plano de 900 MB vai estar incluso esse pacote aqui de Spotlight. Então, o cliente que ele contratar o plano de 900 MB da MacaúBasNet e das demais empresas também, ele vai pagar o valor de R$ 149,90 e já vai ter incluso todos esses benefícios aqui dentro do Spotlight, que ele está no valor de R$ 24,90. Então, já é uma forma da gente incentivar os clientes a tentarem, né, mudar para esse plano aqui de R$ 149,90. Então, ele já vai ter acesso gratuito ao Telecine, ao Paramount, Sport TV, ESPN e aos conteúdos aí Megapix. Então, é algo que a gente pode, enfim, estar trabalhando. Um outro ponto que vocês podem questionar, né, que seria, o cliente ele tem esse plano Spotlight dentro do plano de 900 MB. Se ele quiser fazer a mudança para o Sport Premium, então a gente vai conseguir fazer uma negociação na qual a gente consegue abater, né, essa diferença aqui dos R$ 24,90 para R$ 49,90 e fazer essa mudança de forma que fique mais atrativo para o cliente. A gente está ajustando ainda com a direção como vai ser exatamente essa mudança, mas possivelmente a gente vai conseguir abater esses R$ 24,90 aqui do R$ 49,90 e acredito que a diferença que vai ficar em torno de R$ 25,00 é o que vai acrescer aqui no plano de R$ 149,90. E aí o cliente ele teria esse pacote de 900 MB mais todos esses outros benefícios, que é Telecine, Paramount, Sport TV, ESPN, GETV, Megapix, Premiere e todos os outros conteúdos, totalizando aí 77 canais aproximadamente. Caso o cliente ele queira também, eu estou no plano de R$ 149,90, eu quero fazer a inclusão do pacote cinema no meu pacote. Então a gente abateria esse valor, né, de R$ 24,90 aqui, que já está incluso o Spotlight, desativa esse plano e ativa o pacote cinema. E aí ficaria o valor de R$ 34,90 menos os R$ 24,90. Então em torno de R$ 10,00 aí o cliente pagaria R$ 159,90 e teria acesso ao pacote cinema aqui, substituindo esses benefícios. Tá? Então acaba tendo muito mais margem do que a gente pode trabalhar aí e facilitar essa venda. Então são muitos benefícios.
o cliente aí, ele vai ter muito mais aquela percepção de tipo, pô, tô pagando muito menos do que eu tô levando. Então ele tá lá recebendo o benefício do HBO, do Paramount, do Telecine, e tá pagando aí R$ 10 a mais por mês, além de ter um plano de 900 mega. Então a gente vai poder trabalhar muito dessa forma e a possibilidade de trazer novos upgrades, né? Então do plano ali, quem está em 59,90, 49, 69, que acho que está acabando esse plano aí, Macau Busnet, mas vai conseguir facilmente aí mudar esse cliente para 79 ou 99 por conta dos novos benefícios e da quantidade de conteúdo. Fechou? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Para quem chegou agora também, quem não está participando da primeira parte, a gente viu aqui que acho que o grupo do CRC não tinha recebido a mensagem, a gente vai disponibilizar o vídeo da gravação, e aí quem não assistiu pode reassistir, e também o pessoal que não assistiu pode assistir do começo, né? A gente vai ver a possibilidade também de remarcar o treinamento para uma outra data. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Se não tiver, a gente vai encerrar agora. Todo mundo aí sem dúvidas? Pronto, beleza. E aí, se surgir também alguma outra. Pode perguntar, Simara. Simara mandou aqui: se o cliente querer só o HBO. Então, o seu cliente, ele precisa primeiramente ser cliente, né? Porque, como está escrito aqui no panfleto, adicione esse pacote exclusivo em seu plano. Então, ele tem que ter um dos nossos planos. E o HBO ele vai estar incluso no pacote cinema. Então ele vai ter que fazer a contratação desse pacote aqui, né, do R$ 34,90. Aí se por acaso ele falar assim, mas eu quero só o HBO, não quero mais nenhum outro. Aí ele teria que, inclusive, compensa mais ele fazer a contratação lá anual do HBO por fora da empresa, né? Então não só é válido se ele fizer a contratação, por exemplo, do pacote, que lá no HBO seria R$ 44,90 ele pagando diretamente para o HBO mensal. Aqui mensal ele vai pagar R$ 10 a menos por R$ 34,90 e vai ter acesso ao HBO, a Paramount, ao Telecine, né, e os demais canais lá de TV. Entendeu, Simara? Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar. Ou se quiser abrir o microfone também. Mais alguma dúvida? Pessoal, então fechou. É isso. Se tiver mais alguma questão, Raquel, pode falar, Raquel. Pode falar, Raquel. Ou foi sem querer? Ah, beleza. Tranquilo. Se surgir mais alguma dúvida também, vocês podem mandar diretamente para o departamento de marketing. Tem um ponto aí que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu aproveitar aqui. A gente está com uma plataforma de atendimento no qual é para facilitar aí a comunicação, né, entre as empresas, que é o mwserver.com.br. Vou mandar depois nos grupos, que é um portal de comunicação interna que a gente vai estar disponibilizando informações para cada cidade, né? Então tem conteúdos específicos para cada cidade. Então, por exemplo, eu vou entrar em Barreiras, inclusive os conteúdos do treinamento a gente vai deixar aqui, ó, nesse card de treinamento SVA. Vai ter aqui um resumo de tudo que foi falado hoje. E no final da lista vai ter aqui o link para impressão dos pacotes, tá? Que vocês podem abrir aqui, vai abrir um documento que tem os pacotes aqui já no jeito de imprimir, tanto
a lista com os 3 pacotes, quanto também os pacotes aqui individuais com os valores, né? Caso queira mostrar para o cliente alguma coisa. E se vocês quiserem fazer também algum ajuste, alguma modificação, podem vir aqui em arquivo e fazer uma cópia. Então vocês vão conseguir copiar esse slide e fazer algum ajuste caso queira tirar ou incluir alguma outra informação para facilitar na venda. Esse link vai estar disponível já aqui dentro da plataforma. Então vocês vão conseguir acessar e pegar todas essas informações. Tá? E tem alguns outros conteúdos aqui das mudanças do telemedicina, então está especificado aqui a questão separada, né, dos valores, dos acessos extras, né, as especialidades todas já estão sendo citadas aqui, a diferença dos planos individuais, né, telemedicina 24 horas, o plano familiar, então são 2 adultos e 3 crianças e jovens, né, até 21 anos, 23 especialidades disponíveis, 2 utilizações por mês, o valor. Né? Tem outras informações aqui sobre a mudança mais detalhada a respeito do Paramount Plus para o Watch. Então, vai ser meio que um portal de notícias, né, que a gente vai poder fazer os comunicados aí para cada empresa, tanto de forma global, o que for para todas as empresas vai aparecer para todo mundo, e o que for específico, igual, por exemplo, aqui tem os links de conteúdos como a logomarca, então você consegue clicar e já vir diretamente para ver, ó, logo para rede social, o logo para patrocínio, né? Tem todas as logomarcas aqui. Tem os links também da central de atendimento de cada empresa, o link do perfil do Instagram e dos conteúdos internos, que é os conteúdos para divulgação, né? Então tem aqui os posts de feed, de algum conteúdo específico, caso vocês queiram mandar para algum cliente. Então, por meio da plataforma aí, mwserver.com.br, vai ter acesso a todos esses conteúdos. E vindo em cada empresa vai ter seu conteúdo personalizado, né? Então, por exemplo, aqui Brumado Web. Dentro do Brumado Web vai estar o conteúdo do Brumado Web. Então, a logo, então o Instagram tá já direcionando diretamente para os conteúdos da Brumado Web, por exemplo.